Muy buenas tardes, amados amigos. Muito boa tarde, amados Irmãos amigos e irmãos presentes. Es para mí una É bendición para mim uma bênção grande estar com ustedes estar com vocês nesta ocasião para para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus e poder escutar a voz de Jesus Cristo neste último dia, ver assim onde estará a voz de Jesus Cristo falando neste último dia e assim poder escutar sua voz e dar graças a Deus pelas coisas que Ele estará nos revelando neste último dia. Perdão. Nosso tema para esta ocasião é o mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. A Escritura, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante, nos diz, São Paulo nos falando nos diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Que Deus abençoe nossos corações, em nossos corações sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. O mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. Foi um mistério, a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, através da história da raça humana. Porque todo ser humano quis escutar a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, mas muitos não puderam escutar a voz de Cristo. E, mesmo que alguns a ouviram, rejeitaram as coisas que falou a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo em diferentes ocasiões. Agora, para que possamos compreender este mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana, temos que compreender que a voz de Jesus Cristo é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a qual foi achada sempre em e através de carne humana, falando à raça humana. E este mistério está explicado em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 em diante, onde Deus nos diz, por meio do profeta Moisés, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvirás. Por quê? Porque ouvindo esse profeta estarão escutando o quê? A voz de Deus. Vamos ver aqui mesmo no versículo 18 deste mesmo capítulo, 18, versículo 18 diz, eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti, ou seja, como Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, onde Deus coloca suas palavras na boca do profeta que ele levanta no meio do povo. Portanto, a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, será escutada por meio de carne humana, por meio de um profeta em cada era e em cada dispensação. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O que falará esse profeta? Ele falará tudo o que Deus lhe mande para o povo.
Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Agora vejam que todo ser humano tem uma responsabilidade diante de Deus quando Deus envia um profeta para uma era ou para uma dispensação, porque nesse profeta vem a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, a voz do Espírito Santo, para falar ao povo todas as coisas que o povo necessita escutar da parte de Deus. E essa voz vem por meio de carne humana em cada era e em cada dispensação. Essa carne humana, onde vem essa voz, a voz de Deus, a voz fiel de Jesus Cristo, é o profeta mensageiro dessa era ou dessa dispensação. Por isso é que encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, onde nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vejam o que a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, diz às igrejas aqui no capítulo 2 e versículo 7. E esta voz do Espírito Santo, nesta primeira era, esteve no apóstolo São Paulo. Esteve em carne humana a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo. Foi Jesus Cristo e Espírito Santo. Esteve manifestado na primeira era ou etapa da igreja gentia, falando ao seu povo todas estas coisas que o povo necessitava escutar. Portanto, primeiramente foram reveladas ao mensageiro dessa primeira era, ao apóstolo São Paulo, e o apóstolo São Paulo as revelou ao povo de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa primeira era da igreja gentia. E depois, vejam vocês como, assim como no Antigo Testamento esteve a voz de Deus falando ao povo hebreu, como nos diz São Paulo na escritura que tivemos no começo de Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante, onde diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Disso também deu testemunho o profeta Zacarias no capítulo 7 e versículo 11 ao 7, 11 ao 3, onde diz da seguinte maneira, falando do povo hebreu e a forma em que Deus falou ao povo hebreu, diz: eles, porém, não quiseram escutar. O que não quiser escutar a voz de Deus. Agora vejam como veio a voz de Deus ao povo hebreu, como foi escutada. Diz: eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Como veio a palavra de Deus, a voz de Deus ao povo hebreu? Por meio dos profetas. E, porquanto não quiser escutar, diz: por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Ou seja, que veio grande aborrecimento e ira da parte de Deus sobre o povo que não quis escutar a voz de Deus por meio dos profetas de Deus. Porque sempre a voz de Deus, a voz de Cristo esteve em carne humana, em um profeta, em cada era e em cada dispensação. E agora, vejam vocês como Cristo também disse em São João capítulo 10, versículo 14 ao 16, diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece,
Também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebraico, portanto são gentios. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui Cristo diz que haverá um rebanho e um pastor, porque as ovelhas de Cristo ouvirão sua voz. E ao ouvir sua voz, serão juntadas no aprisco do Senhor, e o aprisco do Senhor é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse corpo místico de crentes é o aprisco do Senhor, onde Ele coloca suas ovelhas. Ele disse que essas ovelhas ouvem sua voz, e Ele as chama por seu nome. Assim que as ovelhas do Senhor estarão escutando a voz de Cristo, a voz do bom pastor, de era em era. No capítulo 10, versículo 27 ao 28, Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, que ao escutar a voz de Cristo, Cristo vai dar vida eterna, porque vão receber Cristo como seu Salvador, vão lavar seus pecados no sangue de Cristo e vão receber o Espírito de Cristo. E, consequentemente, vão assim nascer de novo, vão nascer no reino de Deus, no corpo místico de Cristo, serão novas criaturas e assim entrarão a vida eterna. Cristo também, em São João capítulo 6, versículo 40, nos diz: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho... Vamos ler novamente. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E em São João capítulo 5, versículo 24 diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Aqui temos a promessa para quem ouve a voz de Deus, para quem escuta a palavra de Cristo. Ele diz: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando a pessoa nasce aqui na terra, mesmo que tenha nascido com uma vida aqui, nasceu com uma vida terrena, mas se encontra em morte porque nasceu em uma raça caída, a qual caiu em pecado, e o salário do pecado é morte. Portanto, essa pessoa se encontra nessa terra em um vale de sombra e de morte. E a única forma de sair desta situação é escutando a voz de Jesus Cristo. E quem ouve sua voz, disse Cristo, quem ouve minha palavra, que é a voz de Cristo, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação. Ou seja, que não irá ao juízo final, diante do trono branco, para ser julgado e condenado e lançado no lago de fogo, mas que tem vida eterna. Não entrará em condenação. Por quê? Porque passou de morte à vida e entrou. E a uma nova raça nasceu dentro de uma nova raça. Quando nasceu nesta raça terrena por meio do nascimento, através de papai e mamãe, nasceu em uma raça que está caída. Em uma raça
que tinha pecado e, consequentemente, está morta espiritualmente e está morta, separada de Deus. Porque a morte é separação de Deus. E agora, a única forma para serem reconciliados com Deus e obterem vida eterna é escutando a voz de Cristo e crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Jesus Cristo para sermos reconciliados com Deus e assim passar de morte à vida e de uma raça caída a uma nova raça com vida eterna. Agora, como é possível que passamos de uma raça a outra raça? Por meio de Cristo se efetua este milagre através do novo nascimento que se efetua quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador, o recebe como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Jesus Cristo e recebe seu Espírito Santo. Aí a pessoa nasce de novo, nasceu de novo e nasceu em uma nova raça, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Em Apocalipse capítulo 3 e versículo 14, nos diz que Jesus Cristo é o princípio da nova criação, da criação de Deus. Essa criação de Deus, essa nova criação, é a nova criação de uma nova raça com vida eterna. E esse é o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, do qual Jesus Cristo é o primeiro. Ele é a cabeça. Ele é o primeiro dessa nova raça com vida eterna. Por isso é que Jesus Cristo é o segundo Adão. E assim como viemos por meio de uma raça caída, por meio do primeiro Adão, e viemos em morte, agora por meio do segundo Adão, Jesus Cristo, viemos em uma nova raça. Nascemos em uma nova raça e, consequentemente, estamos com vida eterna no reino de Deus. E essa vida está em Jesus Cristo. E por isso é que de Eren era a voz de Jesus Cristo esteve falando aos seres humanos e esteve chamando e juntando os seus escolhidos. De Eren era a voz de Jesus Cristo em Espírito Santo. Foi manifestada a sua voz em carne humana no apóstolo São Paulo, na primeira era da igreja gentia. Depois da segunda era, foi manifestada a voz de Cristo por meio de Irineu. Depois na terceira era, foi manifestada a voz de Cristo por meio de Marte. E vejam vocês que, em cada ocasião em que foi manifestada a voz de Cristo por cada um destes anjos mensageiros, esteve a voz de Cristo manifestada em certo território do planeta Terra, onde se cumpriu a era correspondente a esse tempo. Vejam vocês, quando esteve a voz de Cristo em São Paulo falando ao povo, o território foi a Ásia Menor. Depois, quando esteve a voz de Cristo falando por meio de Irineu, o território foi França. Ou seja, foi a Europa, ou seja, que Cristo se moveu da Ásia Menor para a Europa e esteve falando lá na Europa por meio de Irineu no idioma desse mensageiro de Deus. Depois, se moveu à terceira era e falou por meio de Martin na Hungria e França também. Ou seja, que esteve falando por meio do anjo mensageiro Martin no idioma em que Martin falava. Depois, podia falar também em outros idiomas se Martin soubesse outros idiomas. Depois, na quarta era, falou por meio de Colombo, na Irlanda e Escócia no idioma desse mensageiro, e se conhecesse outros idiomas também, quando pregava em outros idiomas, Colombo, estava Cristo falando por meio de Colombo,
E assim, as pessoas que o escutavam pregar estavam escutando o quê? A voz de Jesus Cristo. Nessa quarta era da Igreja Gentia, que se cumpriu na Escócia e na Irlanda. Vejam que para cada era em que a voz de Cristo esteve falando ao povo, houve um território onde estava o mensageiro através do qual estava Cristo falando ao povo e o povo estava escutando a voz de Jesus Cristo nessa era. E a voz de Jesus Cristo nessa era, vejam vocês, os guiava a Cristo para que recebessem Cristo como seu Salvador, como Cordeiro de Deus e lavassem seus pecados no sangue do Cordeiro e recebessem o Espírito de Cristo e assim nascessem de novo, nascessem no reino de Deus, no corpo místico de Jesus Cristo e assim fossem colocadas no aprisco do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está neste diagrama, nessa forma ascendente, onde de era em era Cristo enviou um véu de carne, um mensageiro, no qual Cristo esteve falando ao seu povo, à sua igreja, às suas ovelhas, e chamando-as e juntando em seu aprisco, em seu corpo místico de crentes. Depois falou por meio de Lutero, na quinta era, lá na Alemanha, falou em alemão, depois falou por Wesley, na Inglaterra lá, falou em inglês da Inglaterra e depois, na sétima era, falou por meio do reverendo William Marion Branham em inglês da América do Norte, pois essa sétima era se cumpriu na América do Norte. Vejam como veio a voz de Jesus Cristo falando e chamando e juntando suas ovelhas de era em era nos diferentes territórios onde estiveram as ovelhas do Senhor em diferentes épocas da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Deus enviou seus mensageiros, esteve a maioria dos escolhidos de Deus em cada era, ou seja, que nesses territórios esteve o grosso, a maioria das ovelhas do Senhor. E agora, quando vimos a forma em que veio a voz de Jesus Cristo aos seres humanos de era em era, e vimos que foi por meio de carne humana, por meio de um mensageiro que ele enviou de era em era, nos diferentes territórios onde ele enviou esses mensageiros e onde se cumpriram essas etapas ou eras da Igreja Gentia. A pergunta é: e onde estará falando Jesus Cristo neste último dia? A sua igreja, ao seu povo? E por meio de quem estará falando a sua igreja? E em que idioma estará falando a sua igreja neste último dia e chamando e juntando as suas ovelhas no seu aprisco? Em sua igreja, neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino? Pois, para este último dia, para este tempo final em que vivemos, a voz de Jesus Cristo estará aqui em cima, na era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino. E vejam em Apocalipse as coisas que estará falando a voz de Cristo neste último dia, na era da pedra angular. Vejam em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 a 11, diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é o sétimo milênio. O dia do Senhor é o último dia, o sétimo milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4. Depois, vejamos no dia do Senhor o que acontece, o que escuta o apóstolo São João. Diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Aqui, João escutou no dia do Senhor, ou seja, no sétimo milênio, uma grande voz, ou seja, que é uma voz
uma voz forte como de trombeta. Vejamos a voz de quem é essa grande voz de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, falando ao seu povo, falando às suas ovelhas. E agora vamos ver no capítulo 4 o que estará falando às suas ovelhas neste tempo final. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo. Aqui temos a voz de Cristo novamente como uma trombeta. Falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Agora aqui, a voz de Cristo, como de trombeta, diz: sobe aqui. Onde vamos subir? Aqui acima, na era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação e onde a voz de Cristo estará falando as coisas que em breve devem acontecer. É aqui, onde a voz de Cristo estará como uma grande voz de trombeta, ou seja, estará nos falando com uma mensagem dispensacional. E com essa mensagem estará nos revelando todas essas coisas que devem acontecer nesse último dia, na era da pedra angular e na dispensação do reino. E agora, busquemos o véu de carne, onde estará a voz de Jesus Cristo nos revelando essas coisas que em breve devem acontecer. Pois a promessa é, da parte de Cristo, nos revelar essas coisas que em breve devem acontecer. Mas diz: sobe aqui. Ele não vai revelar essas coisas que em breve devem acontecer nesse último dia em nenhuma das 7 eras da igreja gentia, porque essas eras já passaram. E seus mensageiros já morreram quanto aos seus corpos e estão no paraíso. Portanto, Deus não tem, Jesus Cristo não tem nenhum dos 7 anjos mensageiros na terra nesse último dia para falar ao seu povo e revelar essas coisas que em breve devem acontecer, mas que é na era da pedra angular onde ele tem que ter um profeta mensageiro, e o único profeta mensageiro prometido para o tempo final é o profeta da dispensação do reino. Um profeta dispensacional, o qual aparece na Escritura, enviado por Jesus Cristo para dar testemunho de todas estas coisas. Vejamos, Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Está dando testemunho desse mensageiro e diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. Quem enviou? O seu anjo. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aí temos o véu de carne, o mensageiro profeta, que ele teria na era da pedra angular e na dispensação do reino, para, por meio dele, nós escutarmos a voz de Jesus Cristo nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E Cristo novamente confirma que ele enviou o seu anjo mensageiro. O confirma em Apocalipse capítulo 22 e versículo 16, onde diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. A quem enviou? O seu anjo mensageiro. E por meio do seu anjo mensageiro é que Jesus Cristo, neste último dia na era da pedra angular e dispensação do reino, estaria falando aos seus filhos, às suas ovelhas, e estaria revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e os estaria chamando e juntando na era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é o aprisco
do Senhor, do bom pastor, onde as ovelhas do bom pastor estariam escutando a voz do bom pastor, a voz fiel e prudente de Jesus Cristo, que é a voz do bom pastor. Vimos o mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. Vimos como esteve em carne humana de era em era, através dos 7 anjos mensageiros das 7 eras, assim como esteve em cada profeta do Antigo Testamento, a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, falando ao povo hebreu. E depois esteve em toda a sua plenitude em Jesus de Nazaré. E depois esteve nos apóstolos e nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E para o último dia estaria no seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vimos onde estaria a voz de Cristo no último dia. E agora, para isso, Jesus Cristo em Espírito Santo, qual esteve de era em era, no território correspondente a cada era e no mensageiro correspondente a cada era, falando às suas ovelhas, veio a Ásia Menor, da Ásia Menor veio a Europa, onde teve 5 mensageiros e falou nessas 5 ocasiões, nessas 5 eras, por meio de cada um dos seus mensageiros. Depois passou a América do Norte e falou por meio do reverendo William Marion Branham e juntou suas ovelhas em seu aprisco na era da 7ª era da igreja gentia. E depois passa a América Latina e o Caribe para chamar e juntar as suas ovelhas latino-americanas e caribenhas na era da pedra angular, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final. E vejam vocês como para o último dia ele nos envia seu anjo mensageiro, que é o profeta dispensacional da dispensação do reino, que é a 7ª dispensação, e o envia com sua mensagem do evangelho do reino, que é a mensagem para a 7ª dispensação. E quando Cristo, em Espírito Santo, se manifesta nesse anjo mensageiro e nos fala com essa grande voz de trombeta, está nos dando a mensagem do Evangelho do Reino. E com essa mensagem está nos revelando todos estes mistérios, todas essas coisas que em breve devem acontecer, que estão profetizadas para serem cumpridas no último dia e que não foram entendidas em eras e dispensações passadas, porque não era o tempo ainda para entendê-las, porque seriam abertas para serem entendidas no último dia, quando Jesus Cristo estivesse falando por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino. E, por meio da sua mensagem do Evangelho do Reino, é que estaria nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim estaria nos abrindo essas Escrituras, estes mistérios, e estaria nos abrindo o entendimento da mente e do coração da alma, para podermos compreender estes mistérios do reino de Deus, e assim compreender o mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. A vimos em carne humana nos profetas do Antigo Testamento, a vimos em carne humana nos anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e para o último dia veríamos a voz de Cristo em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos chamando e nos juntando no corpo místico de Cristo, que é o aprisco do Senhor. O aprisco do bom pastor para as ovelhas do bom pastor, que tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Jesus Cristo está na América Latina e no Caribe. Passou a América Latina e o Caribe em Espírito Santo para chamar e juntar todos os escolhidos latino-americanos e caribenhos no reino de Deus, no corpo místico de Cristo, no aprisco do Senhor Jesus Cristo, do bom pastor. Para assim, as ovelhas de Jesus Cristo, do bom pastor, estarem escutando a voz do bom pastor,
a voz fiel de Jesus Cristo, em e através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, neste último dia, na América Latina e no Caribe. Ou seja, que a bênção passou à América Latina e ao Caribe. E agora, a voz de Cristo, assim como esteve em cada uma das eras da Igreja Gentia, por meio do mensageiro de cada era no território, do mensageiro de cada era, agora passou à América Latina e ao Caribe para falar ao seu povo, à sua igreja, às suas ovelhas, e chamá-las e juntá-las na era da pedra angular e dispensação do reino, falando estas coisas que em breve devem acontecer no idioma principal da América Latina e do Caribe, que é o espanhol. É em espanhol que a voz de Cristo, a voz fiel de Jesus Cristo, estaria em carne humana, falando à sua igreja neste último dia e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Estaria a voz de Cristo clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes, se produzindo assim a mensagem do Evangelho do Reino para todos os escolhidos de Deus, que é a voz de Jesus Cristo, em seu anjo mensageiro, neste último dia, na América Latina e no Caribe, chamando e juntando suas ovelhas, chamando e juntando seus escolhidos. Onde? No aprisco do Senhor Jesus Cristo, no corpo místico de Cristo, na etapa da era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino. Isso é o que temos nesse último dia. Onde? Na América Latina e no Caribe. Em que parte do corpo místico de Cristo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo? Na era da pedra angular. Por meio de quem? Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim é como temos a voz fiel de Jesus Cristo em carne humana neste último dia. Vimos o mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. Vimos como esteve em carne humana em eras e dispensações passadas, e agora vimos como estaria em carne humana neste último dia, através do seu anjo mensageiro, nos falando no idioma principal da América Latina e do Caribe, nos falando em espanhol todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, nos mostrando como, assim como Cristo veio em cada era, em cada anjo mensageiro, falando às suas ovelhas, chamando-as e juntando-as em seu aprisco, em seu corpo místico de crentes, agora nos mostra o mistério de como veio Cristo neste último dia à sua igreja na era da pedra angular, velado e revelado em seu anjo mensageiro, nos falando no idioma principal da América Latina e do Caribe, o espanhol, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer e assim nos juntando na era da pedra angular, no corpo místico de Jesus Cristo, que é o aprisco do bom pastor, para as ovelhas do bom pastor. Ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E o que mais? Ele diz: e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vejam como o rebanho do Senhor Jesus Cristo veio crescendo de era em era. Como qualquer pessoa que tem um rebanho que começa com certa quantidade, quando vão passando os anos, se supõe que tenha mais ovelhas. Por quê? Porque vão nascendo mais ovelhas. E à medida que vieram passando as eras da Igreja Gentia e chegamos à era da Pedra Angular,
encontramos que foram nascendo no aprisco do Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo, milhões de ovelhas vieram recebendo um novo nascimento, nasceram de novo, nasceram no reino de Deus, nasceram no aprisco do Senhor Jesus Cristo. Vem como foi se multiplicando o rebanho do Senhor e foi crescendo assim. Esse rebanho de era em era à medida que foram crendo em Cristo e foram lavando seus pecados no sangue do Cordeiro e foram recebendo o Espírito de Jesus Cristo e assim nasceram no aprisco do Senhor, no rebanho do bom pastor, e estiveram escutando a voz do bom pastor. A escutar os escolhidos, as ovelhas do Senhor nas eras passadas, e a escutam as ovelhas do Senhor neste último dia. Por isso é que na América Latina e no Caribe, a voz de Jesus Cristo, neste último dia, está chegando por toda a América Latina e o Caribe, chamando e juntando a todas as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho de o mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. Vimos como esteve em carne humana em eras passadas e vimos como estaria em carne humana neste último dia no anjo do Senhor Jesus Cristo, assim como esteve em carne humana nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentil, como esteve nos profetas do Antigo Testamento. Vimos o mistério da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. Se ouvires hoje a sua voz, não endureças o teu coração. Abre-o para que entre sua voz revelando em sua alma todas essas coisas que em breve devem acontecer e assim as possa compreender e possa receber as bênçãos que Jesus Cristo tem para ti e para toda a tua família neste último dia. É para te abençoar que Ele vem neste último dia, falando por meio do seu anjo mensageiro, para que tu escutes sua voz e recebas suas bênçãos neste último dia. Quem ouve minha palavra, diz Cristo, vamos ver como diz aqui. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que Deus continue deixando escutar sua voz, que a voz de Jesus Cristo continue sendo escutada em toda a América Latina e o Caribe, e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e que chegue até o profundo da alma de cada ovelha do Senhor. Em toda a América Latina e o Caribe e em qualquer outra nação onde se encontrem as ovelhas do Senhor. E lhes abra o entendimento para compreenderem todas essas coisas que em breve devem acontecer e para reconhecerem a voz do bom pastor, a voz fiel de Jesus Cristo em carne humana, nos revelando todas essas coisas que devem acontecer. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho da voz fiel de Jesus Cristo em carne humana. Já vimos como escutaríamos a voz fiel de Jesus Cristo neste último dia, por meio de carne humana, por meio do seu anjo mensageiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o bom pastor, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e que sua voz chegue por todos os lugares latino-americanos e caribenhos e chame todas as ovelhas que faltam para vir ao aprisco do Senhor. E que em breve todos sejamos transformados e levados a ser das bodas do Cordeiro, na casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Muito obrigado pela vossa amável atenção e continue passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Nos veremos novamente às 6 ou 6:30 da tarde no lugar que já está determinado para a próxima atividade desta noite, que é no Mante. Você já tem o endereço onde estaremos, e Miguel também vai ler de novo o endereço, e esperamos ali que Deus reúna muitas ovelhas para escutarem a voz fiel de Jesus Cristo, o bom pastor, por meio do cumprimento da sua promessa. E assim, escutem a voz de Cristo por meio do seu anjo, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim.